Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal, agora fazendo questões para o concurso da Prefeitura de Moju, onde a banca responsável por ela é o Instituto Consulpan. E aí eu estou procurando provas dessa banca para resolver aqui com vocês, só que eu confesso que eu estou tendo uma certa dificuldade. Caso você souber de provas antigas dessa banca aqui, por gentileza me avisem nos comentários, tá ok? Então o assunto agora é de direito constitucional, aonde tem esse assunto no conteúdo programático tanto para nível médio, técnico e superior. Então, a nossa primeira questão de constitucional é essa daqui. De acordo com a nossa atual Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel do que? Dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, então, exceto então, ele quer saber qual delas aqui é que não faz parte dos fundamentos que está na Constituição Federal. Lembrando que eu fiz um vídeo só falando dos macetes da Constituição Federal, do artigo 1º ao artigo 4º. E aí eu vou deixar aqui no link da descrição para você ver. É um vídeo bem curtinho, só dos macetes, bem facilzinho. Então, utilizando o mesmo material que eu utilizei nos macetes, então aqui a pergunta é: quais são os fundamentos que está na Constituição Federal? E aí, para a gente lembrar disso, a gente tem que lembrar de uma regrinha bem simples, que é essa frasezinha aqui, sosse de vapo. Então, esse sosse de vapo, ele tá o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco fundamentos que estão lá na Constituição Federal. E aí, cada uma delas aqui representa um fundamento. Então, o so é do quê? De soberania, o si é de cidadania, o di é de dignidade da pessoa humana, o VA é de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E, por último, o PLU, que é o quê? De pluralismo político. Então, olhando aqui nas alternativas da questão, a gente vai avaliar cada uma delas. Então, a letra A é soberania, sim. Cidadania, sim. Monopólio político, não, não falei nada daquela regrinha não, né? Então, essa daqui já seria o exceto, que seria a alternativa correta dessa questão. E, por último, a letra D é de dignidade, que ele faz, sim, parte dos fundamentos. Bom, a próxima questão de constitucional, ela diz assim: o artigo 5º da Constituição atesta que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a quem? Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o quê? A inviolabilidade do direito à vida. Segue sobre esse artigo, assinale o item correto. Então, olha só como é que essa banca é, né? Tem horas que ela pede o exceto, como a gente viu na questão anterior, e agora ele está pedindo a alternativa correta. Então, é bom a gente marcar certinho essas palavras-chave. Então, olha só. Na letra A, ele diz assim: que todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lá na Constituição, lá nesse item 2 do artigo 5º, ele diz assim: que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, a palavra errada aqui na questão da letra A, ele diz que é todos, mas não é todos, é o quê? É ninguém. É ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, olha só, tá vendo que só uma palavrinha aqui que tá errado e aí o restante tá tudo certinho? Então, essa daqui já seria a alternativa incorreta. A letra B ele diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, quando a gente vai lá no artigo 5º da Constituição, ele diz assim: que homens e mulheres são iguais em quê? Em direitos e obrigações. Então, olha só, tá igualzinho, né? Nos termos desta Constituição. Essa seria a alternativa correta da questão, mas você viu lá, né, que tem ainda esse finalzinho aqui, nos termos desta Constituição. Mas aqui, a alternativa correta dessa questão foi a letra B. E aí, quando a gente vai olhando na letra C, ele diz que sobre o anonimato é obrigado. Só que lá na Constituição, lá no item 4º, ele diz que é livre a manifestação do pensamento. Então, todo mundo pode falar o que acha. Só que o quê? Sendo vedado o anonimato. Então, toda pessoa que for manifestar o seu pensamento tem que dizer quem é, a sua identidade. Portanto, é vedado o anonimato. E aqui ele diz que o anonimato é obrigado. Então, já é totalmente diferente do que está na Constituição. E aí, na última alternativa aqui, que é essa que deveria ser para mim correta, só que não, a letra D diz que todas estão erradas, mas não. De acordo com o gabarito definitivo dessa questão, que a alternativa correta é a letra B. Então, já finalizando o vídeo, a gente tem mais uma questão de constitucional, onde ele diz assim: que é toda aquela em que a lei instituidora
conferir privilégios específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com o quê? Com as autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a essas entidades de personalidade pública. E aí, falando desse assunto aqui, a gente tem que falar sobre aquelas organizações da administração. Lembra lá que tem administração direta e indireta? Só que a gente vai entrar na indireta, onde lá no conceito do indireto a gente tem exemplos de agências reguladoras e agências executivas. Então, eu trouxe essa tabelinha aqui para a gente ver as diferenças de cada uma delas. E aí, olha só, as agências reguladoras, elas são, como exemplo, as autarquias sobre regime especial. Lembra lá que tem também tipos de autarquia? Então, essas de agências reguladoras é justamente um tipo de autarquia sobre regime especial. E aí, quais são as características dela? Normalmente, as funções normativas ou reguladoras de serviços públicos prestados pelos particulares ou de setores da economia. E aí não há disposição na Constituição Federal de 88. E aí olha só a palavra-chave aqui. Ela constitui o quê? A maior autonomia administrativa. E assim, a agência reguladora, ela nasce da própria agência reguladora. E aí, quando a gente vem falar das agências executivas, olha só onde elas podem ser encontradas, tanto na autarquias e quanto nas fundações públicas, lembrando que elas fazem parte da administração indireta. E aí, qual é a função das agências executivas? É a função de execução das atividades administrativas. Então, vamos dizer que ela é mais simplesinha do que as reguladoras. E aí, ela tem sim na Constituição Federal, olha só, lá no artigo 37. Assim, com isso, ela tem uma autonomia administrativa de acordo com o quê? Com as medidas legais e administrativas contidas aonde? No contrato de gestão. Então, vamos dizer que nessa visão aqui, as agências executivas, elas são menores em termos de autonomia administrativa, aonde ela aqui a agência reguladora ou de autarquia sob regime especial, ela tem uma maior autonomia administrativa sem ferir os demais. E aí, a agência executiva, ela não nasce da agência própria executiva, ela se qualifica como tal a se preencher os requisitos necessários para isso. Então, você percebe a diferença desses dois aqui? Então, quando a gente volta na questão aqui, mais uma vez lendo, né, que ele fala sobre que tem privilégios específicos, assim como sua maior autonomia comparada às autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes. Então, isso tudo aqui a gente está falando de quem? Seria da autarquia de regime especial.